E olha só, dividido em delgado e grosso, um órgão vital responsável pela digestão, absorção de nutrientes e água, eliminação de resíduos, além de abrigar a microbiota intestinal. Nós estamos falando do intestino. A gente sempre fala aqui nesse programa de bem-estar e saúde, doutora, sobre a microbiota intestinal. O que é a microbiota? São os seres que coabitam esse corpo, né? O nosso corpo. A gente antigamente chamava de flora intestinal, né? Mas aí descobriu-se porque achava-se que eram plantas, né? Mas descobriu-se com a evolução genética, estudos de biologia, que são outros gêneros, né? Então, são vários micro-organismos que vivem dentro da gente, aí na pele, na vagina, no intestino, mais de trilhões de micro-organismos, que aí são bactérias, vírus, fungos, arqueias e diversos outros. A gente tem mais genoma, DNA de outros seres do que nosso dentro do nosso corpo. Então, a microbiota intestinal é o conjunto de todos esses organismos que vivem no nosso intestino. Nossa, olha só que desafio. Doutora, que medo. Que medo que me deu agora. Gente, imagina aí todos esses outros seres. E a gente tem que cuidar bem deles para eles cuidarem bem da gente. Há uma interação bem Por isso que é tão importante a microbiota. A gente sempre fala, é para microbiota, tem que cuidar da microbiota. Exatamente. Ô, Valdeci, o que o intestino representa na espiritualidade? Tudo, Joyce. A gente pode até dizer isso os próprios cientistas colocam, que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, da mesma coisa como nós cuidamos e respeitamos muito o que a gente tem aqui, a gente tem também que cuidar e respeitar muito o que a gente tem dentro da gente. Por quê? É o nosso intestino, é o nosso interior, é a nossa vida interior. Então, toda a nossa, não apenas responsabilidade perante a vida, mas todo o nosso usufruir da vida depende da qualidade dos nossos intestinos. Olha só, isso é muito sério. Então, tem tudo a ver não só com a materialidade, mas com a espiritualidade também. E a gente ouve falar muito nesse termo, segundo cérebro, né? Mas o intestino também tem neurônios? Lá vem mais informações impactantes. Sim, tem mais neurônios. É o segundo porque só perde para o cérebro em termos de número de neurônios. São mais de 100 milhões de neurônios. Então, assim, tem mais neurônios do que a medula espinhal. Então, sim, além de muitos micro-organismos coabitando junto do intestino, a gente tem neurônios e é segundo o cérebro porque ele também tem um funcionamento autônomo, independente do comando do cérebro. O intestino tem mais de 100 milhões de neurônios que funcionam independente e que mandam comandos para o cérebro também. Então, a gente tem o nervo vago, o famoso nervo vago, que manda mensagens para o cérebro, recebe mensagens dos cérebros e interage. Aí a gente pode extrapolar para um monte de coisa. Então, assim, um interfere no outro, tem comandos, interfere no humor, além do físico, obviamente, mas o humor, tem muitas doenças mentais que começam no intestino, então... E a gente pensa que neurônio é só no cérebro. Como a gente não conhece o nosso corpo, não conhece... não precisa ser médico, ser profissional de saúde, mas é importante a gente conhecer um pouquinho, né? Acho que para a gente, talvez até para trabalhar... Por exemplo, então, né, Valderson, digerir emoções, situações difíceis. Porque o estômago, o intestino é o segundo cérebro. Tem tudo a ver, Joyce. Por isso que quando a gente tem um susto, ou quando acontece alguma coisa muito forte, muito impactante na nossa vida, a gente diz assim, eu levei um murro no estômago. Não, não é isso. É o nosso intestino respondendo a toda essa solicitação externa. Agora, isso de algo que vem de fora. Agora, imagina no nosso corpo, que está processando coisas ininterruptamente o tempo todo, como é que esse intestino tem que se comportar. Por isso que a gente diz que a digestão não é apenas só aquilo que a gente coloca na boca. A digestão, na verdade, é a gente digerir toda a nossa existência, tudo o que acontece com a gente, coisas boas, coisas ruins. E se a gente não tem isso de uma maneira mais tranquila, a gente fica literalmente enfesado. E isso é uma coisa horrorosa, porque a nossa vida vira um verdadeiro inferno.